Então é isso. Curiosos Causos de hoje traz para você o curioso caso da deusa que teve uma participação decisiva em um julgamento que é considerado o primeiro tribunal do júri da história e depois virou sabão. E ainda o curioso caso das duas cunhadas que se mataram mutuamente, tudo por causa dos seus ídolos, a quem adoravam como se fossem divindades. Enche o seu copo, a sua água, o seu veneno preferido e vem comigo. O poderoso deus grego Zeus já fazia parte de uma segunda geração de deuses. Zeus teve um primeiro casamento com Metis e engravidou Metis. Zeus, vindo de uma história em que era comum os deuses mais novos matarem os deuses mais antigos, resolveu procurar um oráculo. E este oráculo disse a Zeus: você terá um filho mais forte do que você mesmo. Zeus, o Todo-Poderoso, ficou preocupado com aquilo. E aquilo o atormentou, até que ele encontrou Metis e literalmente a comeu. Ele engoliu Metis. Passado alguns dias, momentos daquele curioso jantar entre deuses, Zeus começou a desenvolver uma terrível, uma latejante, insuportável dor de cabeça. Tentou de toda forma se livrar daquilo. E nada funcionava. Desesperado, Zeus procura o seu filho Hefesto e manda que ele o golpeie na cabeça com um machado. Hefesto, um filho muito obediente, pega um machado e pá! Racha a cabeça de Zeus. Por aquela rachadura da cabeça de Zeus, saltou uma figura feminina, já vestida, já adulta, armada com uma lança e com um escudo. Era Atena, a filha de Metis e de Zeus. Atena, filha de Zeus, nasceu, portanto, de um parto em que quem deu à luz foi o homem, por assim dizer. Atena era a deusa da sabedoria, da inteligência, das artes. Mas também Atena era a deusa da justiça e, em certa medida, em certo sentido, era também a deusa da guerra. Atena teve participação decisiva em alguns eventos da história dos deuses gregos e dos gregos em geral. São eventos, são causos muito curiosos, mas que ficam para outro dia. Por agora, vamos tratar de um episódio. Um episódio em que Atena foi decisiva em um julgamento célebre, aquele que é considerado o primeiro tribunal do júri. O julgamento de Orestes, o filho do rei que matou a própria mãe. Orestes era filho de Agamenon e Clitemnestra. Agamenon era o rei de Micenas. Na verdade, na prática, era o rei de um conjunto de cidades gregas. Agamenon era irmão de Menelau. Menelau era casado com Helena. Helena um dia, não exatamente por capricho, mas Helena, um dia foi embora com Paris. Paris era filho do rei de Troia, outra cidade grega, que ainda não estava sob o comando de Agamenon.
Menelau pede ajuda do rei Agamenon para buscar a esposa que fugiu com o novinho. Agamenon, aproveitando aquele imbróglio, aproveitando a acusação de Menelau de que Paris havia sequestrado Helena, declara Agamenon guerra a Troia e vai para a guerra na cidade de Troia. Agamenon vai para a guerra e fica lá 10 anos. Nesses 10 anos, Clitemnestra coloca no trono o primo de Agamenon, Egisto, amante de Clitemnestra. Quando Agamenon volta da guerra de Troia, encontra Clitemnestra, encontra seu amante, e os dois o esfaqueiam, matam Agamenon. Agamenon tinha 2 filhos, a filha mais velha, Electra, e o filho mais novo, Orestes. Havia uma tradição que deveria ser cumprida, de que o filho, homem, deveria sempre vingar a morte do pai, matando o assassino do pai. Electra, temerosa pelo destino do irmão Orestes, o esconde na casa de uma tia. Orestes fica lá escondido por muitos e muitos anos. Mas um dia, ele vai até um oráculo de Apolo. E neste oráculo ele recebe uma determinação para cumprir a tradição de o filho matar o assassino do pai. Orestes volta para Micenas. Se encontra com a mãe Clitemnestra e a mata. Orestes matou a mãe, que havia matado o próprio esposo, pai de Orestes. Ao saber que Orestes havia matado a própria mãe, as Eríneas, deusas primordiais, anteriores ao próprio Zeus, as Eríneas, ao saber disto, começaram a castigar Orestes. Castigaram ele com remorso, com a tristeza, com aquilo que elas sempre castigavam quem devia ser castigado por elas. Orestes, quase enlouquecido, sai vagando sem rumo, até que decide buscar refúgio no oráculo de Apolo. Lá chegando, o deus Sol disse a Orestes: vá para Atenas, e lá você será julgado num julgamento justo. Obedecendo o deus Sol, Orestes vai para Atenas. Lá foi instituído uma coisa inédita. Orestes, um homem, seria julgado por homens como ele. Foram escolhidos o que nós chamamos hoje de jurados. 12 jurados, 12 atenienses. E o tribunal foi presidido pela deusa Atena, a deusa da sabedoria. De um lado estavam as Eríneas, acusando Orestes. De outro estava Apolo, defendendo Orestes. As Eríneas acusavam Orestes de ter violado uma lei natural e ter cometido um crime contra a natureza ao matar a mãe. Apolo defendia que ele estava apenas cumprindo um dever. Cada qual apresentou seus argumentos. Os homens ouviram, os jurados ouviram e decidiram e votaram cada um. E deu-se um empate, 6-6. O tribunal, presidido pela deusa Atena, precisava ou impor a pena ou não impor a pena a Orestes. Um empate não resolvia, algo precisava ser feito. Então, como é dito rotineiramente pela maioria, a deusa Atena proferiu uma decisão, absolvendo Orestes. Essa decisão ficou conhecida como voto de Minerva, porque Minerva era o nome latino, em latim, da deusa grega Atena, também chamada Palas Atena. Porém, quem diga que em verdade Atena
não decidiu em favor de Orestes. Ela teria apenas interpretado que o empate deveria ser favorável ao acusado por ser a decisão mais benevolente. De uma maneira ou de outra, o resultado prático foi que Orestes foi absolvido. Não lhe foi imposta a pena e as Eríneas precisavam deixá-lo em paz. Ao explicar por que Orestes não poderia ser mais penalizado, Atena disse mais ou menos o seguinte: Orestes não matou a mãe. Orestes matou a assassina do pai. Orestes tinha 2 deveres e acabou infringindo um. E assim, ele deve ser absolvido. Vejam, Atena era uma deusa grega. E os deuses gregos eram famosos por serem caprichosos, voluntariosos, impetuosos. Mas Atena tomou uma decisão a partir de um critério. Um critério que diferenciava a mãe da assassina. E ao fazer assim, pense comigo, ao fazer desta forma, ela manteve a lei que proíbe matar a própria mãe. Para ela, a mãe não foi morta, porque quando matou Agamenon, Clitemnestra era, na verdade, uma assassina e não uma mãe. E Orestes, ao matar a assassina do pai, cumpriu a tradição de o filho matar o assassino do pai, cumprindo outra lei. Ao estabelecer essa distinção entre as duas figuras, Atena agiu de forma racional. Ela não agiu com o fígado. Ela não decidiu com o intestino ou parte pior do corpo. Atena agiu ali a partir de um critério, fez uma distinção racional para explicar que a morta não era a mãe, a morta era a assassina. E assim, as duas leis restaram preservadas. Com o tempo, a cultura grega foi se esfacelando. O culto aos deuses acabando, até que acabou. Acabado o culto, os deuses gregos morreram. Se é que deuses morrem. Muitos e muitos e muitos e muitos anos depois. Uma empresa, nos anos 1940, lançou um sabão, o sabão Minerva. Em 1944, numa revista antiga, havia uma publicidade curiosa desse sabão Minerva. Havia o desenho de uma empregada doméstica. Atrás dela, alguns lençóis brancos estendidos e neles escrito: "A patroa vive satisfeita". E a empregada explicava num balão de quadrinhos: "Também pudera. Eu agora só uso sabão Minerva". É comum que haja uma confusão entre justiça e limpeza. A história nos trouxe essa pequena confusão momentânea. Nós dizemos que um jogo limpo é um jogo justo. E foi assim que a deusa da sabedoria se transformou em sabão. O sabão Minerva, lançado lá nos anos 1940, como sabão em barra, depois virou sabão em pó, depois foi tirado do mercado e retornou novamente. Atena decidiu sabedoria com racionalidade. Atena e sua racionalidade fazem muita falta hoje em dia para muitos. E
fez falta em especial para duas cunhadas, que se mataram mutuamente. Uma discussão a respeito dos seus ídolos, elas tratavam como se fossem divindades. Uma pausa. Enche o seu copo com a sua água, o seu veneno, o que for, e vem comigo. Ésquilo. Ésquilo se escreve como se pronuncia. E no começo, e no meio, ou no final, acento no E. Ésquilo foi um dramaturgo grego. Dramaturgo é o nome dado a quem escreve peças de teatro, ainda que sejam comédias. E quem escreve um romance dramático é chamado de escritor mesmo. Ésquilo foi o autor que registrou, ou inventou, ou compilou a história do julgamento de Orestes, o julgamento do tribunal do júri presidido por Atena, a deusa da sabedoria. Um julgamento no qual a justiça e a racionalidade fizeram toda a diferença. Ésquilo talvez se interessasse em ver o contraponto à sua história na história de duas cunhadas que se mataram mutuamente por causa de religião. Terceiro mundo. Terceiro mundo era o nome dado a um conjunto de países quase pobres ou paupérrimos, que se localizavam basicamente na África, América Latina, Ásia e alguns poucos na Europa. Basicamente era o mundo todo, com exceção de alguns poucos países ricos do Ocidente e daqueles países que estavam sob o manto geopolítico da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Curiosamente, esses países de terceiro mundo foram, na sua maioria, ditaduras militares. Ditaduras militares que eram de um lado ou de outro do espectro político. Também, curiosamente, esses países começaram a deixar de ser ditaduras militares mais ou menos ao mesmo tempo. Começou-se neles, um por vez, às vezes ao mesmo tempo, um tal processo de redemocratização, seja lá isso o que for. Em um deles, em 1980 e alguma coisa, em um desses países, talvez o Chimbuquistão, talvez o Causquistão, talvez a Kinzubani, em um deles, vieram depois de muitos anos as primeiras e novíssimas eleições presidenciais. E nessa eleição presidencial havia ali uma miríade de candidatos folclóricos, mas também havia candidato com chances reais de vencer as eleições. Inclusive, candidatos chamados do outro lado. Mas, ao final, esses candidatos acabaram perdendo. Inclusive, naquela eleição, o chefe de um grupo de empresários disse que se um tal candidato do outro lado vencesse aquelas eleições, todos os empresários daquele país fugiriam daquele país no dia seguinte. Seja como for, venceu um outro candidato que não era do outro lado e dizem que era do primeiro lado, embora ele negasse. Vieram novas eleições e aqueles candidatos do outro lado concorreram de novo e perderam. Vieram outras eleições e aqueles candidatos do outro lado concorreram e perderam.
Lambanças econômicas fizeram o povo ficar desgostoso com o governo da época, vieram novas eleições e finalmente o candidato do outro lado venceu. Esse candidato venceu depois de 3 eleições e durante as 3 eleições era dito dele que ele radicalizaria para o outro lado, que faria uma radicalização, que ele tomaria para o Estado todas as empresas e todos os bancos, que ele transformaria apartamentos chiques e mansões em habitações comunitárias para os moradores de rua, que seria lícito invadir as chácaras e sítios de recreação e transformar as piscinas maravilhosas em hortas comunitárias. E esses boatos, e esses medos e temores o impediam de ser candidato, de ser um candidato vencedor. Quando finalmente venceu, ele fez tudo o que era temido e começou a fazer tudo isso como está muito registrado nos livros da história. Está registrado que naquele país os bancos desandaram a não ter mais lucros e as empresas começaram a falir e, para não falir de vez, foram estatizadas. E que tudo aquilo que era dito de temeroso, de tenebroso a respeito daquele candidato se realizou aos poucos. Mas a economia foi bem e com isso ele ficou no governo e se reelegeu. E não só elegeu o sucessor, e não só reelegeu o sucessor. Depois de alguns tumultos folclórico-eleitorais, vieram novas eleições. Eleições num contexto em que a economia já não ia mais bem. Tempestades financistas mundo afora e lambanças internas degringolaram a economia daquele país. E o povo ficou de saco cheio daquele grupo político do outro lado. Naquelas eleições, o candidato mais forte era um candidato dito de um lado. E se dizia dele que ele iria radicalizar para esse um lado, que iria criminalizar o homossexualismo, queria dar aos maridos o direito de espancar as esposas, queria obrigar as crianças a rezar ajoelhada no milho nas escolas, a cantar o hino nacional e a bater continência até para o cachorro da polícia. E é nesse contexto que estão as duas cunhadas. Uma, a loira peituda, a outra, a morena bunduda. Elas não se gostavam, mas até conviviam, até se ajudavam em alguns afazeres domésticos. Cada uma casou com um irmão. O irmão mais claro, mais galego, mais polaco, casou com a morena. O outro, mais pardo, mais escuro, casou com a loira. Cada qual foi morar numa casa, as duas casas eram próximas uma da outra, mas principalmente eram próximas da casa da mãe, sogra. E isso era de fundamental importância, porque a sogra fazia toda a diferença na vida daqueles casais, porque os maridos tinham empregos mequetrefes que mal davam para pagar o aluguel e a faculdade sem vergonha que faziam. E as esposas complementavam a renda, mas não era o suficiente. Então, a mãe, a sogra, complementava e ajudava aqueles casais a sobreviver. As cunhadas e os maridos se conheceram ainda durante o colegial. Ali começaram a namorar. Terminado o colégio,
relacionamento de cada um ficou mais sério. Casaram, se juntaram e foram morar juntos. A vida não era exatamente boa, do ponto de vista econômico. E aí, a velha, mãe, sogra, fazia toda a diferença. Ela ajudava como podia. Não era exatamente rica. Era dona de uma loja de roupas. E ajudava na medida do possível. Quando uma cunhada precisava de alguma coisa, corria lá e a velha ajudava. Mas nem sempre dava para ajudar as duas ao mesmo tempo. Assim, a cunhada ou o filho que chegasse primeiro levava a ajuda, ficando o outro casal para o outro mês. E isso gerava ressentimentos entre as cunhadas. As cunhadas e os maridos, na época do colegial, namorados ainda, não era exatamente um primor de fidelidade. Ainda namorados, a loura traiu o futuro marido com o chefe dele. E também mais umas 3 ou 15 vezes. A morena traiu o futuro marido com o colega de serviço dele. E também mais umas 4 ou 12 vezes. E cada marido também pulou a cerca naquele colegial umas 5 ou 20 vezes. Enfim, era um namorico típico de colegial, que depois ficou sério e não há registro de novas traições. E naquele ano de eleições do candidato do governo do outro lado contra o candidato de um lado, as famílias daquele lugar foram atingidas em cheio por aquela efervescência política eleitoral. As famílias se dividiam e ali as cunhadas, cada qual escolheu rezar para um deus candidato. E naquele lugar, os candidatos eram verdadeiros deuses, ou demônios, conforme a visão. Uns acreditavam que o seu candidato iria levar aquele país ao paraíso, ao passo que o outro candidato levaria para o inferno. E do outro lado, era a mesma visão. Embora fossem adversários, ambos acreditavam que o seu candidato os levaria ao paraíso e o outro candidato os levaria ao inferno. Nesse clima, as redes sociais das famílias, os grupos de família já não eram mais iniciados com o famoso bom dia da avó ou da tia. Eram iniciados com as acusações. O candidato fez isso e o seu fez aquilo. Vão legalizar a prisão por dívida? Vão legalizar a pedofilia? Vão voltar com a escravidão? Vão transformar aqui num quintal de outro país? E com esse nível elevadíssimo de debate, as eleições iam avançando. E as eleições eram calorosas daquela maneira, porque aquele país tinha uma singularidade. Sempre que um candidato vencia, ele fazia tudo que era temido e tudo que ele prometia. Era uma coisa mágica ou terrível, conforme o ponto de vista. Essa singularidade de um candidato cumprir todas as promessas e todos os medos tornava as eleições cada vez mais acirradas. E o importante não era um candidato ganhar. O importante não era eleger o melhor candidato. O importante era fazer o outro perder, porque o outro levaria o país ao inferno. E o grupo que apoiava o outro dizia o mesmo do grupo que
um. E é nesse contexto que estão as nossas duas cunhadas, cada qual rezando para o seu Deus. Aquela família, como era a tradição naquele lugar, se reunia todos os domingos para almoçar na casa da velha sogra. Os filhos e as cunhadas iam para lá todo domingo almoçar, como aliás, quase todo dia. E aos domingos, a casa da velha recebia os primos barulhentos, que levavam seus filhos mais barulhentos ainda. E como era a tradição daquele lugar, as festas começavam e sempre terminavam mal. Sempre havia discussões as mais variadas. Às vezes, era um primo discutindo com outro sobre uma sociedade falida num empreendimento que nasceu duvidoso e terminou na certeza da incompetência mútua. Às vezes, era um primo acusando o filho do outro de alguma coisa. Muitas vezes, eram as cunhadas se engalfinhando por causa de uma frase maldita, mal ouvida e às vezes sequer dita. Certa vez, num ano novo, a velha resolveu presentear as cunhadas um vestido. E para a festa de ano novo, na casa da sogra, com a ceia da sogra, foram as duas cunhadas com seus maridos. E lá chegando, se descobre que a velha, talvez por esquecimento, excesso de afazeres, talvez por outro motivo, deu para as cunhadas o mesmo vestido. E o pau quebrou. A TV foi parar no chão. A ceia foi parar no chão. As crianças foram parar no chão. As duas se engalfinharam, se atracaram, se agarraram, arrancaram os cabelos, se rasgaram e foram parar seminuas no meio da rua. E nisso tudo, as eleições continuavam. Naquela pancadaria, muitas vezes era preciso a ajuda dos vizinhos para separar a contenda. E assim era a vida naquele lugar. Cada um se aliava a um grupo que rezava para um Deus candidato. E outro se aliava a outro grupo que rezava para outro Deus candidato. Deus ou demônio, conforme o grupo que dizia. Terminadas as eleições, aquele grupo, chamado de grupo do outro lado, saiu do poder depois de tantos anos e venceu o candidato chamado do primeiro lado. Findas as eleições, amizades desfeitas, irmãos de cara virada, primos que não se falam, pais e filhos magoados. Mas a vida seguiu a normalidade, seja lá o que for a normalidade naquele lugar. A temperatura baixou, as reuniões dominicais na casa da velha, mãe, sogra, voltaram a ser o que era. Temperatura quente, mas não tão elevada. Tempos depois, já muito tempo depois da eleição, estavam lá assistindo o jogo e já comemorando o final do jogo. Os dois irmãos, felizes, torciam para o mesmo time e seu time havia ganhado o campeonato. Comemorando, o álcool foi alto e a festa foi longa. Um dos primos, lá presentes, na hora de ir embora, bêbado, subiu na moto e se estatelou, bêbado. Ele se levantou e viu que por ter caído, todo mundo que estava lá dentro também caiu na risada e riram muito. Emputecido, o primo deu partida e gritou: pelo menos eu não votei nesse presidente de bosta. E ali,
aquele palheiro encharcado de gasolina, aquele primo acendeu o fósforo. E a pancadaria comeu solta, os objetos arremessados, e os xingamentos, e os empurrões. E a quebradeira foi generalizada. Sabe-se lá como, em algum momento, cada cunhada se armou com uma faca e foi para cima da outra. Mas por sorte, talvez até pela própria bebedeira, acabaram apenas cortando o braço uma da outra. Cada uma viu seu próprio sangue, se assustou e saiu correndo. Mas bêbadas, atrapalhadas, cada uma correu em direção oposta à sua própria casa, de modo que cada uma correu em direção da casa da outra. Quando os irmãos perceberam que algo grave tinha acontecido, resolveram ir atrás, e foi cada irmão na direção da sua própria casa. Dessa maneira, cada irmão encontrou no caminho a sua cunhada e decidiu, cada irmão, levar a sua cunhada para a casa da cunhada, porque levar a cunhada na casa da esposa era imperdoável. Assim, o irmão mais claro, polaco, louro, galego, casado com a morena, levou a cunhada loira para a casa da loira. E o irmão mais moreno encontrou a morena e levou a morena para a casa da morena, sua cunhada. Chegando em casa, a morena resolveu tomar um banho. E o cunhado achou que seria bom. A morena entrou no chuveiro e sabe-se lá se de propósito deixou a porta aberta. Chegando em casa, a loura vomitou no portão, entrou, tirou seu micro vestido e deitou no seu quarto, na sua cama, nua. E sabe-se lá se de propósito, com a porta aberta. Bebida alta, ânimos exaltados e cada irmão dormiu com a sua cunhada. Terminado o serviço, hora de ir embora. O irmão mais claro saiu primeiro e chegou em casa e viu o irmão se vestindo na frente da morena, ainda seminua. E nova pancadaria. A morena, não conseguindo separar os dois irmãos em guerra, ligou para a velha, que ligou para a loira. E foram as duas para lá, e não conseguiram separar a briga dos irmãos, e ali também as cunhadas se engalfinharam. A velha então resolveu, com toda a sabedoria possível, aquela confusão. Pegou um martelo e deu na cabeça de cada irmão. Foram parar no hospital, mas nada grave. Iodo nos arranhões, de pirona para dor de cabeça e vida que segue. Depois de algum tempo, por grandeza de espírito, por necessidade, por falta de vergonha na cara, sabe-se lá o quê, os irmãos voltaram a se falar, a frequentar as reuniões dominicais, porque lá almoçavam aos domingos e quase todo santo dia. E as cunhadas, pelos mesmos motivos, acompanharam, ainda que não se falassem. E a vida foi seguindo a sua normalidade. Mas eis que vem então o ano de 2000 e alguma coisa mais 4. Novas eleições. E ali está o candidato, o presidente, dito do primeiro lado, se engalfinhando mais uma vez com o candidato do outro lado. Mais uma vez, os grupos de família nas redes sociais foram invadidos pelas notícias falsas, verdadeiras, e ninguém sabia a diferença entre uma e outra, e ninguém se importava. E se espalhavam os boatos, e se difundia o medo, e se difundia o ódio de lado a lado, dos dois lados, um contra o outro. E assim, a temperatura elevou-se novamente. Mas, nestas eleições, a velha adoeceu. Câncer no pâncreas. E o fim vinha a galope.
Isolada no hospital para fazer sua quimioterapia, a velha resolve gravar um vídeo para os filhos. Gravou o vídeo, frágil, debilitada, mas com a voz ainda firme, e disse mais ou menos assim: meus filhos, eu amo vocês. Eu dei o melhor que pude para vocês e espero que vocês tenham uma boa vida daqui para frente. Mas por favor, criem vergonha na cara e virem uma família de verdade. Parem com as brigas. Eu vou deixar para vocês só essa casa. A loja já não tem caixa, o estoque já se foi, só restaram as contas. Só tenho para vocês essa casa. Vão morar juntos, se livrem do aluguel, é isso que eu tenho para vocês. Vocês dependem de mim. Eu morrendo, vocês só vão passar apuros. Se livrem do aluguel. Morem juntos na casa que eu vou deixar para vocês. E lembrem, a casa ainda está no nome do seu falecido pai, que deixou 3 irmãos, sabe-se lá onde? Lá longe. Para vender, vão ter que fazer inventário e chamar os 3 irmãos, e cada um dos 5 vai receber uma ninharia. Então, simplesmente entrem na casa, vivam, se livrem do aluguel. É o que eu tenho para vocês. E vocês duas, larguem de ser bestas. Vocês já meteram o chifre, já levaram o chifre a vida toda. Um a mais, um a menos não faz diferença. Vão viver juntos. É o que eu tenho para vocês. Agora eu vou dormir. Não sei nem se eu acordo. Dito e feito, a velha não acordou. No enterro, os irmãos choraram. As cunhadas se olharam e leram as mentes e falaram para si: não tem jeito, vamos ter que morar na mesma casa. E para lá foram. E as eleições, os ânimos exaltados, com cada eleitor rezando avidamente, arduamente, apaixonadamente para o seu Deus. Agora, cada casal rezando para o seu Deus, os 2 casais viviam sob o mesmo teto. Dizem que a necessidade é a mãe da invenção. Talvez a necessidade também seja a mãe do perdão. Os 2 casais resolveram morar juntos por necessidade ou conveniência. Seja como for, economizavam o aluguel. E essa necessidade fez com que as cunhadas superassem aquele chifre mútuo e pelo menos se tolerassem e convivessem mais ou menos harmoniosamente na mesma casa. As cunhadas passaram por cima do chifre. E naquele ano de eleições, ânimos exaltados, paixões à flor da pele, para além da pele. O medo e o boato correndo solto, e o nervosismo correndo solto. Iam os grupos rezando para o seu Deus candidato, espalhando as notícias falsas, verdadeiras, os boatos, o medo, o ódio. Porque o importante era fazer o outro perder. Nos derradeiros dias daquela nova eleição de 2000 e tanto mais 4, em que o candidato do primeiro lado se engalfinhava novamente com o candidato do outro lado, nos últimos dias dessas eleições, um dos casais foi até o comício, era o último, e por sorte, na cidade. O outro casal ficou em casa, com a TV ligada na internet, assistindo um programa que tecia louvas, que elogiava, que cultuava o candidato deles. Assim, foram para o comício. A Morena e seu marido mais claro voltaram e voltaram bebendo, enquanto outro casal ficava em casa assistindo ao culto pela internet, bebendo. A Morena e seu marido chegaram em casa cantando
cantando o hino da igreja, ou seja, o jingle de campanha. Em resposta, a loura aumentou o volume da TV. De repente, a morena ouviu o cara da TV falar do seu Deus, algo que ela não gostou. E foi lá e desligou a TV. E a outra arremessou um sapato na cabeça dela. E mais confusão, e mais briga mais uma vez, e objetos sendo arremessados de todo lado, e xingamento de todo lado, e a pancadaria comeu solto. E dessa vez, os vizinhos não vieram ajudar como ajudavam às vezes, porque dessa vez, os vizinhos estavam ocupados com a sua própria briga, porque afinal, era ano de eleição. E naquele país, naquele lugar, ano de eleição, era ano de briga, de pancadaria, de ódio. E assim, os dois casais se engalfinhando, arremessando objetos para lá, arremessando objetos para cá, trocando socos, arranhões, puxão de cabelo, mordida, chutes, tudo. Em certo momento, as duas se engalfinharam e foram rodando, uma puxando o cabelo da outra, e foram parar na cozinha. E lá, uma arrancando o cabelo da outra, agarradas, rodopiando, quebrando tudo, cada uma procurando desesperadamente, insanamente, algo que pudesse pegar para bater na outra. A morena conseguiu pegar um copo e começou a bater na loura com o copo, mas a loura não largava. E assim a morena foi batendo com o copo, e quebrou o copo, e foi batendo na loura com o copo quebrado mesmo. E rodopiando, a loura acabou conseguindo encontrar uma faca, uma faquinha de cozinha, e deu na morena, e a morena batia nela com o copo. E a loura usava a faca para se defender, e batia na morena com a faca. E ali ficaram, até que se cansaram. A loura bateu com as costas na geladeira, e escorregou pela porta da geladeira. A morena repetiu o mesmo ato, rente ao fogão, e ali caíram as duas. Escorregaram, ficaram ensanguentadas, uma olhando para a outra, com ódio. Os maridos se atracando, de repente se separaram. O irmão Moreno foi até a cozinha tomar uma água, e chegando lá, se deparou com a cena, as duas caídas, sem vida, as duas, a cabeça sobre o ombro, a faca na mão, o copo quebrado na outra mão, e sangue, sangue e muito sangue. Bateu um novo desespero, começaram a gritar de novo, agora, para tentar chamar ajuda. Demorou um pouco, mas acharam um celular que não estivesse quebrado. Ligaram para a polícia. A polícia foi até lá e prendeu os dois, porque era muito mais crível aos policiais, e a qualquer um que visse aquilo, era muito mais provável para qualquer pessoa que eles tivessem as matado numa briga doméstica, e assim foram para a cadeia. E ficaram na cadeia, até que a perícia concluiu que de fato eles não tinham feito nada daquilo. Enquanto estavam na cadeia, as eleições acabaram. O clima amainou, havia menos bile no ar. Voltaram para casa, a vida continuou. Alguns dias depois de saírem da cadeia, era um novo jogo de futebol decisivo, agora ao inverso. Não era pelo campeonato, era para não ser rebaixado. E o time deles precisava só de um empate, mas perdia de 1-0 já no segundo tempo. E o outro time não precisava de nada, já estava garantido, mas mesmo assim vencia. E o time deles ia perdendo, e eles assistiam ansiosos, temerosos, aflitos. E eis que vem para o seu time um escanteio. Mais do que no derradeiro minuto, para além do tempo normal, a bola voou pela área. Nenhum atacante daquele time, agora só de pernas de pau, nenhum atacante alcançou a bola.
A bola bateu na cabeça de um zagueiro defensor e foi direto para o gol. Um gol contra. Os irmãos pularam, vibraram, gritaram de alegria. Então se olharam, bateram as garrafas, se abraçaram e ficaram pulando a noite toda. Agora unidos pela paixão pelo futebol. E assim, seguiram suas vidas. As suas esposas, uma matando a outra, pela religião. Pela religião que seguiam, por causa do Deus candidato que adoravam. As duas cunhadas, não se sabe, talvez tenham ido ao céu, talvez para o inferno. Ninguém sabe. Há quem diga que não existe o céu e nem o inferno. Ninguém sabe. É possível que exista, mas não se sabe se o céu dos mortais e o inferno dos mortais é o mesmo o céu e o inferno dos deuses. É possível que sim, é até provável que sim. Se assim for, é possível, até provável, que a deusa Atena encontre no céu ou no inferno as duas cunhadas. E é muito provável que a deusa da sabedoria, da justiça, diga algo muito interessante para essas duas cunhadas que se mataram uma à outra por causa de religião. E o que diria a deusa Atena para essas duas cunhadas? Isso o nobre espectador inteligente sabe. Se não sabe, saberá ao refletir sobre o que acabou de ouvir. E essa conclusão a que o nobre espectador inteligente chegou ou chegará é sua. E ninguém deveria tirar do espectador, do leitor, do ouvinte, o direito, que talvez seja um dever de ele próprio, de você mesmo, ter a sua opinião. Isso de marcar posição, de repetir, de falar uma opinião já consagrada para um certo grupo, de marcar posição firme a respeito de algo. Isso sabota o debate racional. Isso só serve para retroalimentar paixões, convicções. Mas as convicções não são fortalecidas verdadeiramente por meio da repetição de mantras e menos ainda por meio da audição da repetição de mantras. As convicções são fortalecidas quando expostas ao confronto de ideias. Ler, ouvir, ver o outro, ver coisas diferentes, ouvir coisas diferentes, ler coisas diferentes, refletir sobre essas coisas, isso fortalece racionalmente as convicções. Apenas marcar posição, apenas reiterar uma opinião já consagrada em certo meio, isso não serve para fortalecer as convicções. Isso serve para empobrecer o debate racional. Espectador, ele tem toda a condição do mundo de formar a opinião dele. Você tem toda a condição de formar a sua opinião. E quem expõe as coisas de maneira fechada atrapalha você a ter a sua opinião. A dúvida, preferencialmente a dúvida metódica, é um caminho muito salutar para formar convicções, fortalecer convicções
e, se for o caso, demolir convicções, colocando no lugar algo melhor. Mas apenas ouvir aquilo que é ouvido sempre, procurar apenas aqueles que dizem os velhos mantras que alimentam a paixão por esse ou aquele tema, isso tira do espectador, do ouvinte, do leitor, esse direito de formar a sua própria opinião. Então, o que dirá? O que disse? O que diria a sabedoria para aquelas duas cunhadas que se mataram por causa de religião? Você sabe. Você tem a sua opinião. Se não tem toda a capacidade de formá-la, de ter a sua opinião. Assim, você já sabe o que disse a sabedoria, a justiça, a deusa Atena para aquelas duas cunhadas. Enche o seu copo com a sua água, o seu veneno, e ao terminar, repita. Para o espectador, ouvinte, leitor mais importante, você, repita para si mesmo o que é que disse a deusa da sabedoria para aquelas duas cunhadas. Curiosos Causos fica por aqui e volta em breve, ou não.